É uma reforma, Opa, tá, é uma pronto. reforma dramática, né? Isso. Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa desta história poderia responder mais. Tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles chegam a seu tempo até que o pano cai, apagam-se as luzes e os espectadores vão dormir. Nesse gênero, há, porventura, alguma coisa que reformar, e eu proporia, como ensaio, que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria assim a Desdemona no primeiro ato. Os três seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme. O último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo a Desdemona, e o bom conselho do fino Iago, mete dinheiro na bolsa. Desta maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os periódicos lhe dão, porque os últimos atos explicariam o desfecho do primeiro, espécie de conceito, e, por outro lado, ia para a cama com uma boa impressão de ternura e de amor. Ela amou o que me afligiria. Eu amei a piedade dela. O contra-regra. O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra. Isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhe as cartas e os objetos, e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo. Uma trovoada, um carro, um tiro. Quando eu era moço, representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabava pelo juízo final. O principal personagem era Asverus, que no último quadro concluía um monólogo por esta exclamação: ouço a trombeta do arcanjo. Não se ouviu trombeta nenhuma. Asverus, envergonhado, repetiu a palavra agora mais alto para divertir o contra-regra, mas ainda nada. Então, caminhou para o fundo disfarçadamente trágico, mas efetivamente com o fim de falar ao bastidor e dizer em voz surda: o pistão, o pistão, o pistão. O público ouviu esta palavra e desatou a rir, até que, quando a trombeta soou deveras, e Asverus bradou pela terceira vez que era a do arcanjo, um gaiato da plateia corrigiu cá debaixo: não, senhor, é o pistão do arcanjo. Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavaleiro, um dandy, como então dizíamos. Montava um belo cavalo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda, à direita a cinta bota de verniz, figura e postura esbeltas. A cara não me era desconhecida. Tinham passado outros, e ainda outros viriam atrás. Todos iam às suas namoradas. Era uso do tempo namorar a cavalo, de ler Alencar. Porque um estudante, dizia um dos seus personagens do teatro de 1858, não pode estar sem essas duas coisas, um cavalo e uma namorada. Relê Álvares de Azevedo. Uma das suas poesias é destinada a contar, em 1851, que residia em Catumbi, e, para ver a namorada no catete, alugara um cavalo por 3.000 réis. 3.000 réis? Tudo se perde na noite dos tempos. Ora, o dange, o cavalo, o baio, não passou com os outros. Era a trombeta do juízo final, e soou a tempo. Assim faz o destino, que é o seu próprio contra-regra. O
cavalo não se contentou de ir andando, mas voltou a cabeça para o nosso lado, o lado de Capitu, e olhou para Capitu, e Capitu para ele. O cavalo andava, a cabeça do homem deixava-se de ir, voltando para trás. Tal foi o segundo dente de ciúme que me mordeu. A rigor, era natural admirar as belas figuras, mas aquele sujeito costumava passar ali às tardes. Morava no antigo campo da aclamação. E depois, vão lá raciocinar com um coração de brasa, como era o meu. Nem disse nada a Capitu. Saía à rua à pressa, enfiei pelo meu corredor, e quando dei por mim, estava na sala de visita. A presídia. Na sala de visitas, tio Cosme e José Dias conversavam, um sentado, o outro andando e parando. A visita de José Dias lembrou-me que ele me dissera no seminário: aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela, era certamente alusão ao cavaleiro. Tal recordação agravou a impressão que eu trazia da rua, mas não seria essa palavra, inconsequentemente guardada, que me dispôs a crer na malícia de seus olhares? A vontade que tive foi pegar em José Dias pela gola, levá-lo ao corredor e perguntar se falara de verdade, ou por hipótese, mas José Dias, que parara ao ver-me entrar, continuou a andar e a falar. Eu, impaciente, queria ir à casa ao pé. Imaginava que Capitu saísse da janela, assustada, e não tardasse a aparecer, para indagar e explicar. E os dois falavam, até que tio Cosme ergueu-se para ir ver a doente. E José Dias veio ter comigo ao vão da outra janela. Há um instante tinha eu desejo de lhe perguntar o que havia entre Capitu e os peraltas do bairro. Agora, imaginando que vinha justamente dizer-me, fiquei com medo de ouvi-lo. Quis tapar-lhe a boca. José Dias viu no meu rosto algum sinal diferente da expressão habitual e perguntou-me com interesse: que é, Bentinho? Para não fitá-lo, deixei cair os olhos. Os olhos caindo, viram que uma das presilhas das calças do agregado estava desabotoada. E como ele insistisse em saber o que é que eu tinha, respondi apontando com o dedo: olhe, a presilha, abotoe a presilha. José Dias inclinou-se e eu saí correndo. Passo. O desespero. Escapei ao agregado, escapei a minha mãe, não indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama e rolava comigo, e chorava, e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu aquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenado diante dela, que choraria de arrependimento e me pediria perdão. Mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo, muito desprezo. Voltava-lhe as costas. Chamava-lhe perversa. 2 vezes dei por mim mordendo os dentes, como se a tivesse entre eles. Da cama ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe, e naturalmente comigo, como das outras vezes. Mas, por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto. Capitu ria alto, falava alto, como se me avisasse. Eu continuava surdo,
a sós comigo e o meu desprezo. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço e enterrá-las bem até ver-lhe sair a vida com sangue. Explicação. Ao fim de algum tempo, estava sossegado, mas abatido. Como me achasse estirado na cama, com os olhos no teto, lembrou-me recomendação que minha mãe fazia de me não deitar depois do jantar para evitar alguma congestão. Ergui-me de golpe, mas não saí do quarto. Capitu ria agora menos e falava mais baixo. Estaria aflita com a minha reclusão, mas nem por isso me abalou. Não ceei e dormi mal. Na manhã seguinte não estava melhor, estava diferente. A minha dor agora complicava-se do receio de haver ido além do que convinha, deixando de examinar o negócio. Posto que a cabeça me doesse um pouco, simulei maior incômodo, com o fim de não ir ao seminário e falar a Capitu. Podia estar zangada comigo. Podia não querer-me agora e preferir o cavaleiro. Quis resolver tudo, ouvi-la e julgá-la. Podia ser que tivesse defesa e explicação. Tinha ambas as coisas. Quando soube a causa da minha reclusão da véspera, disse-me que era grande injúria que lhe fazia. Não podia crer que depois da nossa troca de juramentos, tão leviana a julgasse que pudesse crer. E aqui romperam-lhe lágrimas, e fez um gesto de separação, mas eu acudi de pronto. Peguei-lhes das mãos e beijei-as com tanta alma e calor que as senti estremecer. Enxugou os olhos com os dedos, e eu os beijei de novo, por eles e pelas lágrimas. Depois suspirou, depois abanou a cabeça. Confessou-me que não conhecia o rapaz, senão como os outros que ali passavam às tardes, a cavalo ou a pé. Se olhara para ele, era prova exatamente de não haver nada entre ambos. Se houvesse, era naturalmente dissimular. Era natural dissimular. E que poderia haver se ele vai casar? Concluiu. Vai casar? Ia casar, disse-me com quem? Com uma moça da rua dos Barbonos. Esta razão quadrou-me mais que tudo, e ela os sentiu no meu gesto. Nem por isso deixou de dizer que, para evitar nova equivocação, deixaria de ir mais à janela. Não lhe peço isso. Consentiu em retirar a promessa, mas fez outra, e foi que a primeira suspeita da minha parte, tudo estaria dissolvido entre nós. Aceitei a ameaça e jurei que nunca haveria de cumprir. Era a primeira suspeita e a última. Prazer das dores velhas. Contando aquela crise do meu amor adolescente, sinto uma coisa que não sei se explico bem, e é que as dores daquela quadra a tal ponto se espiritualizaram com o tempo que chegaram a diluir-se no prazer. Não é claro isto, mas nem tudo é claro na vida ou nos livros. A verdade é que sinto um gosto particular em referir tal aborrecimento, quando é certo que ele me lembra outros que não quisera lembrar por nada. Segredos por segredo. Segredo por segredo. De resto, naquele mesmo tempo, senti tal ou qual necessidade de contar a alguém o que se passara entre mim e Capitu. Não referi tudo, mas só uma parte, e foi Escobar que a recebeu. Quando voltei ao seminário, na quarta-feira, achei-o inquieto. Disse-me que era sua intenção ir ver-me, se eu me demorasse mais um dia em casa. Perguntavam-me com interesse o que é que tivera, se estava bom de todo. Estou. Ouvia espetando-me os olhos. 3 dias depois disse que me estavam achando muito distraído. Era bom disfarçar o mais que pudesse. Ele, à sua parte, tinha razões para andar distraído também, mas buscava ficar atento. Então parece-lhe? Sim, você às vezes está que não ouve nada, olhando para ontem,
Disfarce, Santiago. Tem motivos. Creio que ninguém se distrai à toa. Escobar, hesitei. Ele esperou. Que é? Escobar, você é meu amigo, eu sou seu amigo também. Aqui ao seminário, você é a pessoa que mais me tem entrado no coração. E lá fora, a não ser a gente da família, não tenho propriamente um amigo. Se eu disser a mesma coisa, retorquiu ele sorrindo, perde a graça. Parece que estou repetindo, mas a verdade é que não tenho aqui relações com ninguém. Você é o primeiro e creio que já notaram, mas eu não me importo com isso. Comovido, senti que a voz se me precipitava da garganta. Escobar, você é capaz de guardar um segredo? Você que pergunta é porque duvida, e nesse caso, desculpe, ao modo de falar. Eu sei que é, moço, sério. Eu sei que é, moço, sério, e faço de conta que me confessa a um padre. Se precisa de absolvição, está absolvido. Escobar, eu não posso ser padre. Estou aqui, os meus acreditam e esperam, mas eu não posso ser padre. Nem eu, Santiago, nem você, segredo por segredo. Também eu tenho o propósito de não acabar o curso. Meu desejo é o comércio, mas não diga nada, absolutamente nada. Fica só entre nós. E não é que eu não seja religioso, sou religioso, mas o comércio é minha paixão. Só isso? Que mais há de ser? Dei 2 voltas e sussurrei a primeira palavra da minha confidência, tão escassa e surda que não a ouvi eu mesmo. Sei, porém, que disse uma pessoa, com reticência. Uma pessoa? Não foi preciso mais para que ele entendesse. Uma pessoa devia ser uma moça. Nem cuides que pasmou de me ver namorado. Achou até natural e espetou-me outra vez os olhos. Então contei-lhe por alto o que podia, mais demoradamente, para ter o gosto de repisar o assunto. Escobar escutava com interesse. No fim da nossa conversação, declarou-me que era segredo enterrado em cemitério. Deu-me de conselho que não me fizesse padre. Não podia levar para a igreja um coração que não era do céu, mas da terra. Seria um mau padre. Nem seria padre. Ao contrário, Deus protegia os sinceros, uma vez que só podia servi-lo no mundo. Aí me cumpria ficar. Não calculas o prazer que me deu a confidência que lhe fiz. Era como que uma felicidade mais. Aquele coração moço que me ouvia e me dava razão trazia a esse mundo um aspecto extraordinário. Era um grande e belo mundo. A vida, uma carreira excelente. E eu nem mais, nem menos, um mimoso do céu. Eis a minha sensação. Nota que eu não lhe disse tudo, nem o melhor, não lhe referi o capítulo do penteado, por exemplo, nem outros assim, mas o contato era muito. Que voltamos ao assunto, não é preciso dizê-lo. Voltamos uma e muitas vezes. Eu louvava as qualidades morais de Capitu, matéria adequada à admiração de um seminarista, a simpleza, a modéstia, o amor do trabalho e os costumes religiosos. Não lhe tocava nas graças físicas, nem ele me perguntava por elas. Apenas insinuei a conveniência de a conhecer de vista. Agora não é possível dizer-lhe na primeira semana. Ao voltar de casa, Capitu vai passar uns dias com uma amiga da Rua dos Inválidos. Quando ela vier, você irá lá, mas pode ir antes, pode ir sempre, porque não foi ontem jantar comigo. Você não me convidou, pois precisava convidar? Lá em casa todos ficaram gostando muito de você. Também eu fiquei gostando de todos, mas se é possível fazer distinção, confesso-lhe que sua mãe é uma senhora adorável. Não é verdade? Retorqui cheio de alvoroço. Passa. Ai. Vamos ao capítulo. Com efeito, gostei de ouvi-lo falar assim. Sabes a opinião que eu tinha de minha mãe. Ainda agora, depois de interromper esta linha para mirar-lhe o retrato que pende na parede, acho que trazia no rosto impressa aquela qualidade.
Nem de outro modo se explica a opinião de Escobar, que apenas trocara com ela 4 palavras. Uma só bastava penetrar-lhe a essência íntima. Sim, sim, minha mãe era adorável, por mais que me estivesse, então, obrigando a uma carreira que eu não queria. Não podia deixar de sentir que era adorável, como uma santa. E, porventura, era certo que me obrigava à carreira eclesiástica? Aqui chego a um ponto que esperei viesse depois, tanto que já pesquisava em que altura lhe daria um capítulo. Realmente, não cabia dizer agora o que só mais tarde presumi descobrir, mas, uma vez que toquei no ponto, melhor é acabar com ele. É grave e complexo, delicado e sutil, um destes em que o autor tem de atender ao filho, e o filho há de ouvir o autor, para que um e outro digam a verdade, só a verdade, mas toda a verdade. Cabe ainda notar que esse ponto é que torna justamente a santa mais adorável, sem prejuízo, ao contrário, da parte humana e terrestre que havia nela. Basta de prefácio ao capítulo. Vamos ao capítulo. Venhamos ao capítulo. Venhamos ao capítulo. Minha mãe era temente a Deus. Sabes disso e das suas práticas religiosas e de fé pura que as animava. Nem ignoras que a minha carreira eclesiástica era objeto de promessa feita quando fui concebido. Tudo está contado oportunamente. Outro sim, sabes que, para o fim de apertar o vínculo moral da obrigação, confiou seus projetos e motivos a parentes e familiares. A promessa, feita com fervor, aceita com misericórdia, foi guardada por ela com alegria no mais íntimo do coração. Penso que lhe senti o sabor da felicidade no leite que me deu a mamar. Meu pai, se vivesse, é possível que alterasse os planos, e, como tinha vocação da política, é provável que me encaminhasse somente à política, embora os dois ofícios não fossem nem sejam inconciliáveis. E mais de um padre entre na luta dos partidos e no governo dos homens. Mas meu pai morrera sem saber nada, e ela ficou diante do contrato, como única devedora. Um dos aforismos de Franklin é que, para quem tem de pagar na Páscoa, a quaresma é curta. A nossa quaresma não foi mais longa que as outras, e minha mãe, posto me mandasse ensinar latim e doutrina, começou a adiar a minha entrada no seminário. É o que se chama, comercialmente falando, reformar uma letra. O credor era arquimilionário, não dependia daquela quantia para comer, e consentiu nas transferências de pagamento, sem sequer agravar a taxa do juro. Um dia, porém, um dos familiares que serviam de endossantes da letra falou da necessidade de entregar o preço ajustado. Está num dos capítulos primeiros. Minha mãe concordou e recolhi-me a São José. Ora, nesse mesmo capítulo, verteu ela umas lágrimas que enxugou sem explicar, e que nenhum dos presentes, nem tio Cosme, nem prima Justina, nem o agregado José Dias, entendeu absolutamente. Eu, que estava atrás da porta, não as entendi mais que eles. Bem examinadas, apesar da distância, vê-se que eram saudades prévias, a mágoa da separação. E pode ser também, ao princípio do ponto, pode ser que arrependimento da promessa. Católica e devota, sentia muito bem que as promessas se cumprem. A questão é se é oportuno e adequado fazê-las todas, e naturalmente inclinava-se à negativa. Por que é que Deus a puniria, negando-lhe um segundo filho? A vontade divina podia ser a minha vida, sem necessidade de lhe dedicar ab ovo. Era um raciocínio tardio. Devia ter sido feito no dia em que fui gerado. Em todo caso, era uma conclusão primeira, mas não bastando concluir para destruir. Tudo se manteve e eu fui para o seminário. Um cochilo de fé teria resolvido a questão a meu favor. Um cochilo de fé teria resolvido a questão a meu favor.
mas a fé velava com os seus grandes olhos ingênuos. Minha mãe faria, se pudesse, uma troca de promessa, dando parte dos seus anos para conservar-me consigo, fora do clero, casado e pai. É o que presumo, assim como suponho que rejeitou tal ideia, por lhe parecer uma deslealdade. Assim a senti sempre na corrente da vida ordinária. Sucedeu que a minha ausência foi logo temperada pela assiduidade de Capitu. Esta começou a fazer-se-lhe necessária. Pouco a pouco veio-lhe a persuasão de que a pequena me faria feliz. Então é o final do ponto anunciá-lo. A esperança de que o nosso amor, tornando-me absolutamente incompatível com o seminário, me levasse a não ficar lá nem por Deus nem pelo diabo. Esta esperança íntima e secreta entrou a invadir o coração da minha mãe. Neste caso, eu romperia o contrato sem que ela tivesse culpa. Ela ficava comigo sem ato propriamente seu. Era como se, tendo confiado a alguém a importância de uma dívida para levá-la ao credor, o portador guardasse o dinheiro consigo e não levasse nada. Na vida comum, o ato de terceiro não desobriga o contratante, mas a vantagem de contratar com o céu é que intenção vale dinheiro. Hás de ter tido conflitos parecidos com esse, e, se és religioso, haverás buscado alguma vez conciliar o céu e a terra, por modo idêntico ou análogo. O céu e a terra acabam conciliando-se. Eles são quase irmãos gêmeos, tendo o céu sido feito no segundo dia e a terra no terceiro. Como Abrão, minha mãe levou o filho ao monte da visão, e mais a lenha para o holocausto, o fogo e o cutelo. E atou Isaque em cima do feixe de lenha, pegou do cutelo e levantou-o ao alto. No momento de fazê-lo cair, ouve a voz do anjo que lhe ordena da parte do Senhor: não faças mal algum a teu filho. Conheci que temes a Deus. Tal seria a esperança secreta de minha mãe. Capitu era naturalmente o anjo da Escritura. A verdade é que minha mãe não podia tê-la agora longe de si. A afeição crescente era manifestada por atos extraordinários. Capitu passou a ser a flor da casa, o sol das manhãs, o frescor das tardes, a lua das noites. Lá vivia horas e horas, ouvindo, falando e cantando. Minha mãe apalpava-lhe o coração, resolvia-lhe os olhos, e o meu nome era entre ambas como a senha da vida futura. Uma palavra. Assim contado que descobri mais tarde, posso trasladar para aqui uma palavra de minha mãe. Agora se entenderá que ela me dissesse, no primeiro sábado, quando eu cheguei a casa e soube que Capitu estava na Rua dos Inválidos, com Sinhazinha Gurgel. Por que não vais vê-la? Não me disseste que o pai de Sancha te ofereceu a casa? Ofereceu. Pois então, mas se queres. Capitu devia ter voltado hoje para acabar um trabalho comigo. Certamente a amiga pediu-lhe que dormisse lá. Talvez ficassem namorando, insinuou prima Justina. Não a matei por não ter à mão ferro nem corda, pistola nem punhal. Mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. Um dos erros da providência foi deixar ao homem unicamente os braços e os dentes, como armas de ataque, e as pernas como armas de fuga ou de defesa. Os olhos bastavam ao primeiro efeito. Um mover deles faria parar ou cair um inimigo ou um rival. Exerceriam vingança pronta, com este acréscimo que, para desnortear a justiça, os mesmos olhos matadores seriam olhos piedosos e correriam a chorar a vítima. Prima Justina escapou aos meus. Eu é que não escapei ao efeito da insinuação. E no domingo, às 11 horas, corri à Rua dos Inválidos. O pai de Sancha recebeu-me em desalinho e triste. A filha estava enferma. Caíra na véspera com uma febre
que se ia agravando. Como ele queria muito a filha, pensava já vê-la morta, e anunciou-me que se mataria também. Eis aqui um capítulo fúnebre, como um cemitério, mortes, suicídios e assassinatos. Eu ansiava por um raio de luz clara e céu azul. Foi Capitu que os trouxe à porta da sala, vindo dizer ao pai de Sancha que a filha o mandara chamar. Está pior? Perguntou Gurgel assustado. Não, senhor, mas quer falar-lhe. Fique aqui um bocadinho, disse-lhe ele, e voltando-se para mim, é a enfermeira de Sancha, que não quer outra, eu já volto. Capitu trazia sinais de fadiga e comoção, mas tão depressa me viu, ficou toda outra, a mocinha de sempre, fresca e lépida, não menos que espantada. Custou-lhe a crer que fosse eu. Falou-me, quis que lhe falasse, e efetivamente conversamos por alguns minutos, mas tão baixo e abafado que nem as paredes ouviram, elas que têm ouvidos. De resto, se elas ouviram algo, nada entenderam, nem elas nem os móveis, que estavam tão tristes como o dono. O canapé. Deles, só o canapé pareceu haver compreendido a nossa situação moral, visto que nos ofereceu os serviços da sua palhinha, com tal insistência que os aceitamos e nos sentamos. Data daí a opinião particular que tenho do canapé. Ele faz aliar a intimidade e o decoro e mostra a casa toda sem sair da sala. Dois homens sentados nele podem debater o destino de um império, e duas mulheres a graça de um vestido. Mas um homem e uma mulher, só por aberração das leis naturais, dirão outra coisa que não seja de si mesmos. Foi o que fizemos, Capitu e eu. Vagamente, lembra-me que lhe perguntei se a demora ali seria grande. Não sei, a febre parece que cede, mas... Também me lembra, vagamente, que lhe expliquei a minha visita à Rua dos Inválidos, com a pura verdade, isto é, a conselho de minha mãe. Conselho dela? Murmurou Capitu, e acrescentou com os olhos, que brilhavam extraordinariamente. Seremos felizes. Repeti estas palavras com os simples dedos, apertando-os dela. O canapé, quer visse ou não, continuou a prestar o seu serviço às nossas mãos presas e às nossas cabeças juntas ou quase juntas. O retrato. Gurgel tornou à sala e disse a Capitu que a filha chamava por ela. Eu levantei-me depressa e não achei compostura. Meti os olhos pelas cadeiras. Ao contrário, Capitu ergueu-se naturalmente e perguntou-lhe se a febre aumentara. Não, disse ele, nem sobressalto, nem nada. Nenhum ar de mistério da parte de Capitu. Voltou-se para mim e disse-me que levasse lembranças à minha mãe e à prima Justina, e que ia até breve. Estendeu-me a mão e enfiou pelo corredor. Todas as minhas invejas foram com ela. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Está uma moça, observou Gurgel, olhando também para ela. Murmurei que sim. Na verdade, Capitu ia crescendo as carreiras, as formas arredondavam-se e avigoravam-se com grande intensidade. Moralmente, a mesma coisa. Era mulher por dentro e por fora, mulher à direita e à esquerda, mulher por todos os lados, e desde os pés até a cabeça. Esse arvorecer era mais apressado, agora que eu a via de dias a dias. De cada vez que vinha à casa, achava-a mais alta e mais cheia. Os olhos pareciam ter outra reflexão, e a boca outro império. Gurgel, voltando-se para a parede da sala, onde pendia um retrato de moça, perguntou-me se Capitu era parecida com o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborrece ou impõe.
Antes de examinar se efetivamente Capitu era parecida com o retrato, fui respondendo que sim. Então ele disse que era o retrato da mulher dele e que as pessoas que a conheceram diziam a mesma coisa. Também achava que as feições eram semelhantes, a testa principalmente e os olhos. Quanto ao gênio, era um, pareciam irmãs. Finalmente, até a amizade que ela tem a Santinha. A mãe não era mais amiga dela. Na vida, há dessas semelhanças assim esquisitas. Chamado. No saguão e na rua, examinei ainda comigo se efetivamente ele teria desconfiado alguma coisa. Mas achei que não e pus-me a andar. Ia satisfeito com a visita, com a alegria de Capitu, com os louvores de Gurgel, a tal ponto que não acudi logo a uma voz que me chamava. Senhor Bentinho, Senhor Bentinho! Só depois que a voz cresceu e o dono dela chegou à porta é que eu parei e vi o que era e onde estava. Estava já na rua de Mata-Cavalos. A casa era uma loja de louça, escassa e pobre. Tinha as portas meio cerradas. E a pessoa que me chamava era um pobre homem grisalho e mal vestido. Senhor Bentinho, disse-me ele chorando, sabe que meu filho Manduca morreu? Morreu? Morreu há meia hora, enterra-se amanhã. Mandei recado à sua mãe agora mesmo e ela fez-me a caridade de mandar algumas flores para botar no caixão. Meu pobre filho, tinha de morrer e foi bom que morresse, coitado, mas apesar de tudo sempre dói. Que vida que ele teve! Um dia destes ainda se lembrou do Senhor e perguntou se estava no seminário. Quer vê-lo? Entre, ande vê-lo. Custa-me dizer isto, mas antes peque por excessivo que por diminuto. Quis responder que não queria ver Manduca, e fiz até um gesto para fugir. Não era medo. Noutra ocasião, pode ser até que entrasse com facilidade e curiosidade, mas agora ia tão contente. Ver um defunto ao voltar de uma namorada, há coisas que não se há coisas que se não ajustam nem combinam. A simples notícia era já uma turvação grande. As minhas ideias de ouro perderam todas a cor e o metal para se trocarem em cinza escura e feia, e não distingui mais nada. Penso que cheguei a dizer que tinha pressa, mas provavelmente não falei por palavras claras, nem sequer humanas, porque ele, encostado ao portal, abria-me espaço com o gesto e eu, sem alma para entrar nem fugir, deixei ao corpo fazer o que pudesse. E o corpo acabou entrando. Não culpo ao homem. Para ele, a coisa mais importante do momento era o filho. Mas também não me culpem a mim. Para mim, a coisa mais importante era Capitu. O mal foi que os dois casos se conjugassem na mesma tarde e que a morte de um viesse a meter o nariz na vida do outro. Eis o mal todo. Se eu passasse antes ou depois, ou se o Manduca esperasse algumas horas para morrer, nenhuma nota aborrecida viria interromper as melodias da minha alma. Por que morrer exatamente a meia hora? Toda hora é apropriada ao óbito. Morre-se muito bem às 6 ou 7 horas da tarde. O defunto. Tal foi o sentimento confuso com que entrei na loja de louça. A loja era escura e o interior da casa menos luz tinha, agora que as janelas da área estavam cerradas. A um canto da sala de jantar via a mãe chorando. À porta da alcova, duas crianças olhavam espantadas para dentro, com o dedo na boca. O cadáver jazia na cama. A cama. Suspendamos a pena e vamos à janela esparecer a memória. Realmente o quadro era feio, já pela morte, já pelo defunto, que era horrível. Isto aqui sim é outra coisa.
Tudo que vejo lá fora respira vida. A cabra que rumina ao pé de uma carroça, a galinha que marisca no chão da rua, o trem da estrada central que bufa, assobia, fumega e passa, a palmeira que investe para o céu e finalmente aquela torre de igreja, apesar de não ter músculos nem folhagem. Um rapaz que ali no beco empina um papagaio de papel, não morreu nem morre, posto também se chame Manduca. Verdade é que o outro Manduca era mais velho que este, pouco mais velho, teria 18 ou 19 anos, mas tanto lhe darias 15 como 22. A cara não permitia trazer a idade à vista. Antes a escondia nas dobras da... Vá, diga-se tudo, é morto, os seus parentes são mortos. Se existe algum, não é em tal evidência que se veste ou doa. Diga-se tudo, Manduca padecia de uma cruel enfermidade, nada menos que a lepra. Vivo era feio, morto pareceu-me horrível. Quando eu vi, estendido na cama, o triste corpo daquele meu vizinho, fiquei apavorado e desviei os olhos. Não sei que mão oculta me compeliu a olhar outra vez, ainda que de fugida. Cedi, olhei, tornei a olhar, até que recuei de todo e saí do quarto. Padeceu muito, suspirou o pai. Coitado de Manduca, soluçava a mãe. Eu cuidei de sair, disse que era esperado em casa e despedi-me. O pai perguntou-me se lhe faria o favor de ir ao enterro. Respondi com a verdade, que não sabia, faria o que minha mãe quisesse. E rápido saí, atravessei a loja e saltei a rua. E é isso. Eu acho muito legal como o Machado de Assis ele vai introduzindo essa coisa da insegurança e do ciúme do Bentinho, né? É. Não, é interessante como ele consegue descrever a emoção dele quando o pai do Manduca chama ele não sabe se Uhum. entra e se Uhum. fica. Quer dizer, fração de segundo ele consegue descrever a emoção dele, é muito legal, cara. É, Muito legal mesmo. é, porque é isso, né? Que é aquela coisa, aquele segundo de vacilação, né? É, Mas você consegue perceber, né? Esse segundo de é. vacilação pela maneira como ele descreve. Não, eu me coloquei no lugar, eu entraria logo, nem ia pensar no que eu estava alegre, aquelas coisas todas, né? Muito interessante. Não, muito, muito legal. E, né? E E essa já entrou um coisa. concorrente aí, né? É, exatamente, exatamente. Ah, o Cavaleiro. O cavaleiro. É, então, e é isso, né? Ele fica alucinado, né? Com essa coisa do cavaleiro e vai lá tirar a prova, né? É, não, muito, muito legal. Né? E agora também, né? Que ele foi lá, né? Na casa da Sancha, tal, também, né? De certo modo, também movido um pouco. Foi a mãe que falou, mas também estava movido, né? Claro. Pelo Aham. ciúme e tal. Não, Bom, é impressionante, é impressionante. E essas ruas aí, elas existem ainda? Não, essas não, ruas com do esses nomes, Mata-Cavalo. não. Ah, Mata-Cavalo é Rua do Riachuelo. Fica hum, na Lapa. tá, Você descendo a Santa Teresa, sei. praticamente vai sair nessa Rua do Riachuelo. Ah, olha Era a só, antiga Mato Cavalo. E essa Rua do Riachuelo, se for direto, você atravessa o Arcos da Lapa, passa por baixo dele. sei. É aquela Rua Ah, do Riachuelo, que era olha a Mata só. Cavalo, né? Aham, olha só que barato. Muito É legal. muito, não, muito legal mesmo. Agora, tem de É, outros nomes que eu não lembro, não pesquisei. Mas já uhum. falou outros nomes, né? De ruas aqui. Sim, 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 Eu não, sim. eu não lembro os nomes. Mas essa Mata Cavalo ela é bem conhecida mesmo. Hum.
Olha só que legal. A parte ali da Lapa seria como se fosse um centro naquela época, será? Não. Era o centro ali. E o mar, Ah, parece que o mar chegava bem pertinho ali da Lapa, ah, né? tá. Ele foi aterrado uma coisa muito grande, né? Ali Hum, do mar, né? E era bastante grande mesmo. Era bonito o centro do Rio, né? Eu acho legal essa convivência com os prédios antigos e novos, né? sim, sim, Eu não sim. sei se você conheceu a Praça 15 como está agora. Eu fui já há muito tempo, que a última E vez que eu fui. tinha o viaduto, você lembra? Que passava ali na Praça 15? Que sempre teve esse Hum, viaduto, né? tá. Aí, uns anos atrás, o prefeito tirou esse viaduto, que realmente tampava a visão de tudo, e Uhum, ficou um lugar bem legal, cara, bem legal assim para você fazer uma caminhada. Você começa da Praça 15, vai até lá na Praça Moá, no Museu da Manhã. Tudo beirando ao olha, mar, vendo aquelas construções antigas e novas. Essa nossa, que legal. combinação. Ficou muito interessante mesmo. Ou então você pode pegar o VLT, acho que é VLT o nome, né? É o ônibus que pega e Sei. te leva até na Praça Moá, né? E tem Ah, a Baía da Guanabara, que é muito bonita, né? É muito uhum. legal. Não, Rio, né? É, O Rio, bom. eu tive uns anos na Espanha, ah, acho que foi em Madrid, não, foi Barcelona. E eu fui nos lugares antigos também lá. Uhum. Também é muito bonito, mas, pô, cara, o Rio de Janeiro, essa parte antiga é sensacional, né? Eu gosto É, muito por esse lado. Muito legal. não, mas é mesmo. Nossa, Rio de Janeiro é aquilo, né? Pô, é impressionante, né? Porque pode judiar, 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 mas não perde, né? A beleza, né? É É, impressionante isso. e o Santa Teresa continua aquele reduto, né, das pessoas É, alternativas. não, Muito legal. Santa É muito Teresa, pô, bonita. eu fiquei apaixonado quando eu conheci. Falei, gente, né? Você vai, quero ficar aqui. Só aquele bondinho que você pega é um Aham, passeio, né? Que é. agora tá R$ 20, tá caro o bondinho. Uhum, uhum. A não ser para morador, mas daí tem que Ah, apresentar o tá. documento, coisa e tal, É. né? Tem algum bairro de Santa Teresa que lembra aí em São Paulo? Olha, Mas eu acho que é só no baixo assim mesmo, né? isso. Mas no É, alto assim, eu acho que no não, não, não. Olha, Vila do jeito. Mariana, não tem um negócio de Vila Hum, Mariana a também? Vila Madalena, não é? Madalena. É Vila Madalena, isso. Meio que assim, o clima, sim, o clima de Vila Madalena. Aham, Mas a Vila Madalena, ela é um bairro novo, assim, pensando em São Paulo, né? aham, É até um bairro novo, assim, né? É uma coisa assim já, tipo, desse século, vamos dizer, né? Então não tem essa coisa não tem antiguidade, não tem, né? aham. Então, mas o clima é um pouco esse, né? Parecido, né? É, então, mas o legal é isso, acho que Santa Teresa é isso, né? Que junta tudo, né? Junta o É. clima, junta essa coisa A da paisagem antiguidade, a paisagem, é Jesus linda, amado. maravilhosa. É muito Nossa, bonito, cara. não, é mesmo. Porque eu não sei, acho que eu cheguei a contar aqui que eu fiquei hospedado no convento que tem lá em cima, né? Falou. Eu- Não, não tem nem o que falar, né? É. Então, mas é isso. Ah, beleza, Jorge. Então Então, tá. semana que vem a gente volta. Vamos ver o que vai ser desse Bentinho aí. É. Beleza, então. Falou, Falou boa então. noite. Até Boa mais. noite, bom fim de semana. Pra você também. Tchau, tchau.